Uma outra informação, porque Jair Bolsonaro precisou cancelar todos os compromissos políticos de julho por questões de saúde. Exames realizados hoje apontaram uma intensa esofagite. Ele vai precisar ficar em repouso, em dieta regrada e moderação na fala. Segundo o ex-presidente, crises de soluços e vômitos tornaram-se constantes, principalmente em decorrência das várias cirurgias que ele fez por conta da facada que sofreu em 2018 na campanha eleitoral. Mota, claro, desejamos melhoras e boa recuperação para o ex-presidente, mas é preciso considerar essa saída de cena, ainda que por questões de saúde, pode impactar as articulações políticas. Víamos Jair Bolsonaro com uma intensa agenda, viajando para várias localidades, muitos eventos, reuniões no PL em Brasília. Essa saída dele por questões de saúde pode mexer, muitos falam em vácuo, poderia até antecipar um anúncio de um possível sucessor? Eu acho que com certeza vai ter algum impacto. Eu não sei que tipo de impacto, eu não sei qual é a gravidade desse impacto. Quando eu olho para a figura do presidente Jair Bolsonaro, eu vejo duas coisas distintas. Uma é um líder político, que é um fenômeno político, na minha observação, inigualável. Eu nunca vi, testemunhei, nos meus 63 anos de vida, ninguém que fosse o fenômeno que o presidente Jair Bolsonaro é. Eu já contei aqui, que eu me dei conta disso a primeira vez em 2018, em algum momento da campanha eleitoral. Eu fui candidato também, por um partido diferente do partido do presidente Jair Bolsonaro. Fui fazer campanha num subúrbio aqui do Rio de Janeiro. E eu testemunhei uma cena que eu tive que perguntar para a pessoa que estava do meu lado se era verdade. Eu vi as pessoas comprando camisetas com o rosto de um candidato. Se eu não me engano, era R$20, R$30. E até então, na minha vida, eu só tinha visto o candidato dando as camisetas de presente ou pagando para que as pessoas usassem. Pela primeira vez eu vi o cidadão comum. Eu estava num bairro pobre, na periferia do Rio de Janeiro. Não estou falando de bairro da Zona Sul, do Leblon. Pessoas pobres, humildes, tirando R$20, R$30 do bolso para comprar uma camiseta de um político. Então, isso é um fenômeno que eu acho que o Brasil não vai ver de novo tão cedo, ou talvez nunca. E é um fenômeno insubstituível. Seja quem for o político que vier a seguir ocupar a presidência da República, eu não acredito que esse fenômeno vá se repetir. Isso é uma coisa. A outra coisa é a disputa pela presidência da República, a disputa por espaço político no Brasil. Essa disputa, o Dávila fala muito sobre isso, sobre os políticos de direita, sobre os indivíduos de direita, sobre as ideias da direita, sobre a união da direita. Eu vejo aí uma grande diversidade de cenários. Muita coisa pode acontecer. Hoje, eu acho que o cenário mais provável, se o presidente Jair Bolsonaro não for candidato, e tudo indica que ele não vai ser, Tarcísio de Freitas é o candidato mais provável. Depois, se não for Tarcísio, pode ser Zema, pode ser Ronaldo Caiado, pode ser Ratinho Júnior, tem várias outras opções. Mas nada disso, eu acho, na minha opinião, vai afetar o fenômeno Jair Bolsonaro. O fato de um novo presidente da República tomar posse, seja qualquer um desses, seja num cenário que eu considero praticamente impossível, mas pode acontecer, seja um presidente da esquerda, nada disso vai afetar o fenômeno Jair Bolsonaro. Eu digo isso baseado com a temperatura que eu tomo nas ruas, com as pessoas com as quais eu converso. Eu vou a tudo quanto é lugar, converso com todo tipo de pessoas. E na minha avaliação, o fenômeno Jair Bolsonaro vai continuar lá até o dia que Jair Bolsonaro diga: não quero mais saber de política, me esqueçam, vou passar agora a vida pescando ou me dedicar a outros afazeres. Mas enquanto isso não acontecer, a gente não pode misturar as duas coisas. A política brasileira vai seguir o seu curso, com ou sem o envolvimento de Jair Bolsonaro.
Mas o fenômeno Jair Bolsonaro, na minha opinião, ele vai continuar lá. Quem sabe um dia pronto para aproveitar alguma outra oportunidade, quem sabe não, quem sabe se retirando voluntariamente da vida pública, mas eu acho que Jair Bolsonaro vai ficar para sempre como símbolo de um momento em que muita gente no Brasil teve pela primeira vez a sensação de que o governo agora está do meu lado. Tem alguém falando em reduzir impostos. Paulo Guedes é o ministro da Economia. Você olha para um ministério e reconhece pessoas capazes, competentes, que realmente entendem o que estão fazendo lá. Então, eu acho que Bolsonaro vai permanecer como esse símbolo, como essa figura. Agora, como isso vai evoluir dentro da cena política, eu acho que talvez nem ele mesmo saiba. Dávila, é sempre importante lembrar à nossa audiência que o ex-presidente tem enfrentado muitos problemas de saúde em decorrência daquele atentado sofrido em 2018, né? Agora ficará em repouso por um mês, essas são as informações, e claro que há muitas projeções de como isso acaba mexendo com as articulações que eram conduzidas por ele, as várias tratativas. Há informações divulgadas de bastidores de que lideranças partidárias já sinalizam que seria importante que ele já anunciasse um apoio ou pelo menos anunciasse a retirada dele de cena para 2026 e não insistisse na figura dele como sendo o candidato da direita em 2026. Enfim, de que maneira essa saída de cena, ainda que por um mês, pode acelerar algum tipo de processo? Cariato, a saída de cena é a saída de participação em eventos em rua, eventos fechados, mas a articulação política vai continuar. Talvez, ao meu ver, vai intensificar, porque como ele vai estar quieto, vai começar uma romaria à casa dele, as articulações para escutá-lo. É óbvio que as articulações não param. O que param são as movimentações de rua e movimentações em eventos particulares que Bolsonaro participa. E isso é bom. Isso tira um pouco da distração e vai focar nessa parte da articulação política que é tão importante. Por outro lado, essa exasperação de todo mundo da direita em querer que rapidamente Bolsonaro indique o candidato, isso é um erro. É um erro de timing, não é hora para se fazer isso. Se Bolsonaro chegasse hoje e anunciasse que o candidato dele fosse A ou B, ele afundaria essa candidatura em vez de ajudar, porque certamente as baterias do governo, da imprensa, iam começar a bater nessa pessoa, ele ia passar a ser o alvo favorito de todo mundo. E isso deixa essa candidatura fragilizada um ano antes, não é hora. A grande virtude da direita é que tem uma safra extraordinária de bons líderes. O Mota mencionou aqui os nomes: Ratinho Júnior, Zema, Caiado, né, o próprio Tarcísio de Freitas. Você está tendo uma geração incrível. Então, assim, quando você tem tanta gente boa e talentosa, para que tem pressa para anunciar? Qual é a vantagem? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para essa turma que está ansiosa. Qual é a vantagem de anunciar hoje o candidato da direita a presidente da República? Só tem desvantagem. É expor essa pessoa, é fazer que ela seja atacada, vilipendiada, vão inventar coisa. Ou seja, não é bom. Se você está preocupado em ajudar a eleger um bom presidente da República da direita, tome uma cervejinha, seja menos ansioso, aguarde o tempo certo, porque nós temos excesso de talento e isso é algo muito positivo para quem vai disputar a eleição em 2026. Mas antes de passar para o Durso, Dávila, tudo bem, compreendo que na sua avaliação não seria inteligente manifestar apoio a outra pessoa, mas talvez ele deveria já anunciar que não vai disputar, abrir mão da candidatura de imediato, ou você acha que não? É possível esperar até 26? Caniato, ele não pode disputar a eleição. Ele não tem seus direitos políticos hoje reconhecidos. Então, assim, ele pode dizer que ele é candidato, mas ele não vai ser candidato. Então, ele já sabe disso. Então, assim, esse é o falso dilema. Hoje,
Jair Bolsonaro está com seus direitos políticos suspensos. Então ele não pode ser candidato. Ponto. Então, é aquela história, não, mas o Lula foi preso e também foi candidato à cadeia. Isso é mera especulação. O ponto é, Jair Bolsonaro é um líder importante do maior partido do Congresso Nacional e esse líder tem ali na sua prancheta 4, 5 presidenciáveis de excelente calibre para escolher. Não precisa ter pressa. A pressa é inimiga daqueles que querem ver um presidente de direita na presidência da República em 2026. Eu concordo com você, mas enquanto ele não abre mão da candidatura, os partidos, as lideranças partidárias ficam constrangidas em levantar a possibilidade de dizer tal nome será o candidato caso Jair Bolsonaro não seja, entendeu? Há esse cenário, a gente tem observado isso. Vai lá, finaliza que daí eu passo para o Durso. Que enquanto isso, né, Caniato, esses nomes estão sendo testados nas pesquisas, nas ruas, vê quem vai subir, quem vai... E isso é parte. Nos Estados Unidos, nós temos o processo das primárias. As primárias são as eleições internas dos partidos. Então você lança lá 10 nomes e aí começa a funilar. Acaba o dinheiro de uma candidatura, um começa a performar mal, o apoio vai para outro, e no fundo você tem finalmente a convenção do partido que homologa aquela candidatura. No Brasil nós temos esse tipo de primárias. Você lança um monte de nome agora, vai testando, esses nomes vão ganhando mais ou menos tração e, inclusive, os partidos usam esses nomes para negociar mais à frente. Se você tem um candidato de 8, 10 pontos, você tem um montante de ficha na mesa. Você tem um candidato de 2 ou 1 ponto, você tem outro montante de ficha na mesa. Então, faz parte desse espírito de primárias brasileiras. Você, Durso, Jair Bolsonaro em repouso por um mês e as projeções sobre que pode acontecer, a partir desse processo, uma saída temporária dele de cena? Caniato, por enquanto sem muita preocupação, mas eu entendo que, no fundo, existe a preocupação de como ele estará ano que vem. Pela essa popularidade, inclusive aqui muito bem destacado, esse fenômeno Jair Bolsonaro, ele de fato tem o seu eleitorado muito importante aqui no Brasil, ele vai precisar colar essa imagem dele ao candidato eleito ali por Jair Bolsonaro. E a presença dele em campanha no que vem é imprescindível. Então ele precisa estar fisicamente nas ruas, ao lado desse candidato, na publicidade eleitoral, e aí a saúde importa. Então, se Jair Bolsonaro descansar e voltar bem, isso fica tranquilo do ponto de vista da campanha e do seu sucessor. Agora, se ele tiver realmente com a saúde degradada, se ele não está bem, isso começa a preocupar, porque a sua presença física ano que vem é imprescindível para o candidato eleito por Jair Bolsonaro como nome que vai levar a direita a concorrer num cenário polarizado com Lula ou nome ali que Lula indicar. Até porque Lula é conhecido em participar das campanhas, inclusive municipais, dando a mão para o candidato, aparecendo na propaganda política, indo às ruas, porque são figuras popularmente conhecidas que trazem votos. Quem sabe Bolsonaro tem a condição, e é claro, a direita torce para isso, mas esses afastamentos temporários, a internação recente na UTI, etc., começa a preocupar para saber até que ponto Jair Bolsonaro estará bem fisicamente para enfrentar uma campanha que é muito necessária, até pelo nosso último tema, se ele espera eventual anistia, eventual graça ou perdão judicial. Então, depende muito da sua saúde física para o futuro também ali da direita no Brasil. Mota, Jair Bolsonaro está sob os holofotes em vários temas, né? Vários cenários. A gente pode trazer aqui as discussões em torno da política, questões eleitorais, mas também as questões que o envolvem na justiça. Então, é uma situação que deve consumi-lo demais. E, além disso, é uma liderança muito importante na direita. A gente observa que de tempos em tempos manifestações, atos são realizados, mas eu acompanhei que nesse último algumas leituras foram feitas pelo fato dessa manifestação não ter reunido um número tão expressivo de pessoas quanto na penúltima manifestação, na casa dos 100 mil manifestantes, possivelmente.
O que é preciso considerar em relação a essa análise sobre a quantidade de pessoas que participam de manifestações? Isso serve de termômetro para alguma coisa? E se algumas figuras, no caso de Jair Bolsonaro, deveriam se blindar e não se expor demais? Queria que você trouxesse a sua percepção sobre esse momento. Eu não vejo isso como um fator relevante, Caniato. Nós, nos últimos anos, até 2022, vimos algumas das maiores manifestações que esse país já viu. Eu me lembro da manifestação de 7 de setembro de 2021. Foi provavelmente a maior manifestação que eu já vi. E eu conheço manifestação desde o tempo das manifestações das diretas já, aqui no Rio de Janeiro, que a gente achava que eram manifestações grandes. Mas eu nunca vi nada igual a de 7 de setembro de 2021, aqui em Copacabana. Era uma multidão muito maior do que a que ocupa Copacabana durante o Réveillon. Eu não acho que isso é um fator relevante. O que eu acho interessante a gente apontar é a contradição que o fenômeno Jair Bolsonaro expõe nesse sistema que a gente chama de democracia e de Estado de Direito. A democracia é vendida como sendo o sistema no qual o povo está no poder. E o Estado de Direito é um sistema onde tudo acontece com devido respeito à lei. No entanto, o fenômeno Jair Bolsonaro provocou o surgimento de correntes políticas, jurídicas, até mesmo na mídia, que dizem, olha, o povo pode escolher o que ele quiser, menos isso aqui não pode. O povo tem direito de dizer o que quiser, só não pode falar isso aqui, que está proibido. Então, a gente descobriu que aquela democracia tem várias condições que nunca antes tinham sido colocadas. E aí, muita gente interpreta isso, né, como sendo uma reação ao fenômeno Jair Bolsonaro, como sendo uma obsessão de tirar Jair Bolsonaro do jogo, enquanto outras pessoas dizem, olha, isso tem apenas parcialmente a ver com Jair Bolsonaro. Na verdade, por trás disso está uma descoberta do cidadão comum, da população, uma descoberta que as pessoas fizeram em grande parte devido ao fenômeno da internet, da telefonia celular e das redes sociais, é uma descoberta de que as pessoas têm poder, elas querem ser donas da sua vida. E Jair Bolsonaro deu voz a esse sentimento. Mas, mesmo que Jair Bolsonaro saia do jogo, esse sentimento não vai embora. E é isso que a gente vai ver nos próximos anos.